já desde a remota Göbekli Tepe da transição do Mesolítico, encontramos a presença de templos centralizados por duas colunas polarizadas. Naturalmente, não se trata este de um recurso meramente funcional. Afinal, nada na arquitetura antiga ou primitiva seria tão somente utilitário. Nem mesmo as 12 colunas periféricas o eram, mas faziam referências evidentes ao zodíaco através dos seus relevos. A ideia das duas grandes colunas se faz presente na maçonaria, representadas como a coluna do céu e a coluna da terra. À primeira vista, as colunas gêmeas fariam uma vaga alusão aos dois grandes princípios de matéria e espírito, bases para uma existência perfeita da alma. No entanto, o esoterismo apresenta processos construtivos e transformadores, e a própria maçonaria trabalha com estes métodos sistemáticos, já que o seu próprio nome remete aos obreiros do homem superior. Reunir as duas colunas é semelhante a juntar as mãos em oração. Todo o místico reconhece a força original que possui este gesto. Então, estas colunas se referem, na verdade, a princípios da dialética cósmica. Os grandes ciclos da evolução humana, através dos pilares do tempo cósmico. E assim, a coluna Terra está associada ao processo materialmente construtivo aberto pela chamada Porta dos Homens no signo de Câncer, ao passo que a coluna Céu está relacionada ao processo materialmente desconstrutivo aberto pela Porta dos Deuses no signo de Capricórnio. E como funciona espiritualmente estas duas colunas? Aqui pode ser importante recordar da parelha tântrica tibetana chamada Yab-Yum, que representa a fusão inerente do método e da sabedoria, ou da ciência e da consciência, como uma unidade criativa e necessária. Esta parelha central é então apresentada através de uma dança cósmica, ou, mais que dançar, ela na verdade copula, traduzindo os objetivos transcendentais desta unidade. Na Mandala Kalachakra, da doutrina budista da roda do tempo, é esta parelha justamente que faz o papel das duas colunas sagradas da evolução. De tal modo que, durante a grande dança cósmica, a presença de um ou de outro sempre alterna-se em primeiro plano, mantendo-se, porém, perpetuamente conectados de forma intrínseca e subjacente.
porque, de fato, a própria essência dos saberes esotéricos dos antigos templos mesolíticos pôde ser preservada ou mesmo restaurada naqueles rincões mais remotos do velho continente, ressurgindo para o mundo através das luzes do budismo tibetano, sobretudo. Eis que o eloquente símbolo da roda do Dharma flamejante, em meio a um casal de veados, orna de maneira onipresente a cúpula dourada dos templos tibetanos, conectando com o mais remoto passado atlante e velando de forma insuspeita alguns dos mais profundos mistérios da humanidade, numa alusão à lâmpada sempre viva do Dharma. As colunas gêmeas dos templos de Göbekli Tepe representam então este alfa-ômega da evolução humana, através dos dois solstícios cósmicos das eras de Capricórnio e de Câncer, vinculados à transição das rondas humanas de evolução, com analogias em várias esferas. A missão de Göbekli Tepe estava diretamente relacionada à abertura de um grande portal dos homens, que é o Manvantara ou o Dia de Brahma. Associado ao Tuat dos egípcios, se trata do espaço no qual transita a barca do Cristo cósmico Osíris, que evolui entre as duas grandes taus criadoras, imagens do advento e do próprio sacrifício dos deuses originais. As colunas centrais de Göbekli Tepe eram então antropomorfas, reforçadas pela estatuária local, indicando espiritualmente uma magia e uma alquimia, entre outros. A magia da concentração de energias nos centros Hara ou Tanden, e logo a sua elevação até a esfera do coração. Trata-se daí de uma versão da postura Chiltan encontrada em muitas partes do mundo, como em Tiwanaku, destinada a levar as energias dos centros inferiores coletivos para os centros superiores individuados. Assim, as colunas centrais de Göbekli Tepe são precursoras de outras colunas antropomórficas detalhadas, como são as cariátides gregas e as atlantes toltecas ou de Tiwanaku mesma, que mostram o ser humano perfeito como o elo escolhido entre o céu e a terra.
Esta formulação antropomórfica original, e até mesmo polarizada ou sexualizada, buscava representar dialeticamente aquelas grandes divindades originais dos tempos, ou aquilo que a teosofia chamou de Manu raiz e Manu semente, enfim, com suas devidas analogias. A palavra Manvantara significa período entre dois Manus. As rondas planetárias representam iniciações cósmicas daqueles que o esoterismo chamou de os grandes homens planetários, o Purusha do hinduísmo. Sendo que o demiurgo da evolução humana, Sanat Kumara, se encontra então atualmente na sua quarta iniciação cósmica. As filosofias do tempo tradicionais prescrevem um período fractal de 10% de tempo no final e outro tanto no começo dos ciclos evolutivos para efeitos de transição, totalizando daí 20% ou 1/5 de cada período, o que por si só seria suficiente para exaltar a divisão quíntuple do tempo e das energias, tal como observadas nas culturas atlantes, justificando ademais, quem sabe, o seu zodíaco de 20 signos. Contudo, raramente se compreende que a transição maior deve observar o mesmo princípio para todo o conjunto. É a chamada Grande Idade do Diamante, ou Mahavajrayuga. Eis que os fractais reúnem pelo menos 4 ideias importantes, nesta ordem: recapitulação, consumação, inovação e renovação. Göbekli Tepe ocupou todo este exato período de transição maior de 2000 anos, na chegada da ronda atual, e por esta razão não seria possível desvincular o trabalho cosmicamente lapidar deste centro original da missão criadora de Shambhala para a quarta ronda mundial. A grande missão de Göbekli Tepe seria aquela de estabelecer a tal cósmica solar, isto é, as energias do dia de Brahma coletivizante, a partir da religiosidade social. Da mesma forma como, na atualidade, se começa a dar os primeiros passos para restabelecer a tal cósmica lunar, ou seja, as energias da noite de Brahma individuante, através da mística pessoal. Se tratam, pois, de energias com um potencial criador de 10.000 anos de duração, relacionadas à suprema esfera divinal de Shambhala. Tratemos então de desenvolver um pouco mais o tema do Manvantara, aberto pela porta dos homens. E aqui devemos recordar aquilo que fala o esoterismo quanto à raça Atlante representar a primeira raça humana verdadeira,
um fato que necessita ser entendido em diversos níveis, porém sempre culturalmente. Em primeiro lugar, tem-se o fato científico de que o período Atlante, que é o do Neolítico, representa a chegada da subespécie humana atual, o Homo sapiens sapiens. Se trata esta, então, de uma subdivisão da evolução humana, especialmente daquela iniciada há 50 mil anos, que produziu o Homo sapiens moderno, quando, segundo a ciência, o ser humano adquiriu o seu padrão de comportamento atual. Este período representa a soma de 2 anos de Platão, que culminam na atual quarta ronda, ora em conclusão. Por se tratar esta de uma ronda quaternária, tudo isto incide especialmente sobre o quarto reino, que é o hominal. Então, são os mistérios do reino humano que se destinam a ser conhecidos e desenvolvidos durante esta quarta ronda. Isto não deveria levar, porém, à destruição dos outros reinos. Afinal, muito depende realmente da natureza, para a nossa felicidade, bem-estar e até para os rudimentos da magia ou da espiritualidade. Mas tampouco cabe servi-los ou deles depender de uma forma desproporcional. Antigas sociedades comumente se diziam representantes do homem verdadeiro. Estes conceitos são culturais e remetem à consciência da evolução espiritual atual. Homem verdadeiro é aquele que segue os caminhos propostos para a presente evolução, sem se alienar e nem se desviar para caminhos antigos, os quais terminam na prática nem sendo mais caminhos reais. O acesso aos reinos anteriores é relativamente fácil, por se tratar de realidades presentes em nossa memória ancestral. Há formas de acessar o nosso subconsciente e encontrar lá muitos destes primitivos registros. Contudo, o apego a eles cobra um alto custo no desenvolvimento espiritual do ser humano, já que restam poucas hierarquias realmente evolutivas trabalhando com aqueles reinos. Então, esotericamente falando, aquilo que teve início na Atlântida foi o verdadeiro projeto da humanidade, sobretudo num sentido mais propriamente coletivo, pela implantação da iniciação grupal através da religião.
Na prática, se desencadeou através disto um amplo projeto que viria a ocupar, por etapas, todas as 3 raças desta ronda quaternária, que são a raça Atlante, a raça ariana e a raça americana, ora em implantação. Tudo isto em direta conexão, respectivamente, com os 3 reinos humanizados que caminham juntos, segundo a evolução e a antiguidade de cada um, ou seja, a divindade, a hierarquia e a própria humanidade. Tudo começa, porém, pela chegada do grande abridor de caminhos, que despeja uma nova energia na atmosfera do planeta, através de uma alquimia primal. Este também é chamado de o Grande Sacrifício, especialmente na ocasião da 4ª ronda, que possui uma natureza sacerdotal e transcendente. Então, inicialmente a deidade manifestou a sua glória quádruple, na abertura desta 4ª ronda de evolução. Energia esta que passou a ser encarnada na Terra pelos grandes adeptos atlantes, através da unificação vicária racial. Isto significa, pois, que a própria raça Atlante não produziu ainda uma humanidade desenvolvida, apenas os seus grandes ícones ou modelos humanos originais. A raça ária seguinte já conseguiu produzir grupos sementes através dos círculos apostólicos, porque foi a vez da hierarquia personificar esta energia quaternária, daquela forma grupal ou coletiva que a caracteriza. E, na nova era, a própria raça raiz americana produzirá, esta sim, uma colheita social, na conclusão desta ronda, quando toda uma humanidade poderá gozar das energias quaternárias em toda a sua plenitude. E assim, a raça lemuriana anterior, na qual veio Sanat Kumara, teria representado apenas uma transição a partir da ronda anterior, mais exatamente a chegada de Shambhala na sua fase intermediária, segundo os informes esotéricos. E nisto seria importante observar a perfeita simetria cósmica existente entre aquelas antigas fundações de Shambhala com os nossos tempos atuais, quando se começa a preparar uma nova porta dos deuses para a evolução humana. E este é o grande momento, pois, quando os mestres ascensos preparam-se para se liberarem dos seus compromissos espirituais com o planeta, organizando as suas merkabás ou naves de ascensão. Tripuladas pelos seus discípulos mais próximos, os Arhats e os Ascekas de 4ª e de 5ª iniciação, respectivamente, que alcançam assim uma liberação especial graças ao poder único dos seus mentores Chohans, processo este que prosseguirá durante toda esta nova era que chega. Vejamos então
a forma como se expressam cosmicamente estas colunas, que terminam sendo duplas por natureza, como denota sua forma de Taos. De um lado temos a coluna matriz de fogo e água, que são os elementos originais do universo, ou o Yin e Yang cósmicos, por assim dizer, depreendidos da transição da Porta dos Homens. Na base desta coluna mãe está a Era de Leão, o felino cósmico, grande arquétipo patriarcal da transição regido pelo Sol. E logo temos Câncer regido pela Lua, abrindo o ciclo Atlante e o próprio Manvantara, com seus mitos diluvianos, fornecendo tudo isto a grande imagem das polaridades cósmicas. Aqui temos, pois, o arquétipo de Yabi-yun, mas sobretudo pelo seu aspecto feminino de sabedoria e compaixão, que rege a evolução da humanidade no decurso do dia de Brahma como ciclo de manifestação. E no outro arco do tempo encontramos a coluna derivada de ar e terra, que são já elementos gerados ou combinados, como o pequeno Yin e o pequeno Yang, e dotados de uma sofisticação espiritual intrínseca. Nesta passagem encontram-se os signos regidos por Saturno, que são Aquário e Capricórnio. Saturno é o ceifador, indicando seja a morte, como também a maturidade das coisas, proporcionando depuração, experiência e sabedoria, dando lugar a um ciclo planetário de reflexão e recolhimento que é o Pralaya cósmico. É por isto que, neste momento de noite da criação, a humanidade realiza o seu grande mergulho interior, na natureza e no cosmos, resultando na progressiva formação das hierarquias espirituais, das quais surgirão mais tarde aqueles mestres maiores que orientarão a humanidade durante o Manvantara da cultura de massas. E aqui devemos nos remeter também às próprias colunas de Hércules, porquanto a região representa, com efeito, uma espécie de divisor do planeta, onde as próprias águas oceânicas sinalizam o Pralaya, o oceano primordial, onde Vishnu tem o seu leito cósmico, no decurso da Era de Peixes. Assim, as colunas de Hércules, nomeadas pelo grande herói solar, que foi o auxiliar de Atlas, fazem referência não apenas às duas Atlântidas, como também a ambos os hemisférios do globo e do próprio tempo cósmico.
fim, afirmar que a Atlântida situava-se para além das colunas de Hércules seria também uma forma de dizer que aquela cultura se desenvolvera numa era solar anterior, metáfora para o fato da Era Atlante iniciar antes da Era de Gêmeos, portanto, o signo das duas colunas. Os próprios pilares gêmeos dos templos mesolíticos refletem o profundo dualismo que marca toda a Era Solar Atlante, já a partir da Era de Câncer que lhe dá origem, regida pela Lua, e depois pela própria Era de Gêmeos, quando a humanidade avançaria substancialmente no conhecimento das coisas, mas também pela Era de Touro que encerra o ciclo, com seu valor estético e materialista. Quiçá o próprio Manvantara possua uma natureza dualista, já que evolui da unidade para a diversidade. Esta Era Atlante assistiu então concomitantemente o amadurecimento das instituições conjugais e a evolução das práticas sexuais, de uma forma tríplice inclusive, expandindo-se através de suas etapas. Desenvolveram-se ali a célula familiar sob o decreto divino que habilitou a proliferação humana, possibilitada pelas novas economias do Neolítico, juntamente com os mistérios da serpente, plurais e sempre presentes na arte mística de Göbekli Tepe. E se deu ainda a conhecer o amor perfeito das almas gêmeas, como uma futura meta conjugal de perfeição a ser usufruída por todos. E o mesmo valeria também, naturalmente, para a projeção desta era solar sobre a face da Terra. Mais tarde, a expansão ária produziria o seu importante enclave do Deccan, que poderia ser simbolizado como uma grande ilha de irradiação de cultura intelectual, implantada em meio a uma antiga zona atlante simbolizada pelas águas do psiquismo. Para os orientais, este evento teria relação com o país de Shambhala, visto como a sua Ilha Branca original. Göbekli Tepe situa-se geograficamente nos limites da região Atlante original, isto é, no final da Grande Era das Águas, e isto coincide com a conclusão da jornada bíblica da Arca de Noé, através das águas do dilúvio, quando a arca aportou sobre os montes Ararat para abrir a Era dos Arhats, os mestres da cruz ou da quarta iniciação, sob as montanhas localizadas naquelas proximidades. Não longe dali também se localiza a cidade onde surgiu Abraão. Não obstante, a grande revolução do Mesolítico e do Neolítico cedo buscou migrar em busca de novos territórios virginais, encontrando nas Américas o seu grande solo de perpetuação. A própria Era de Câncer das fundações atlantes incidiu sobre o Extremo Oriente. Daí haver sido natural que, a partir dali, se empreendessem os mais antigos esforços sistemáticos para colonizar as Atlântidas. Tal como mais tarde, novos movimentos ocorreriam nesta direção em momento oportuno.
Talvez a grande missão dos signos ou dos ciclos de água seja então aquela de promover a integração das coisas, através do instrumento dos 3 grandes oceanos. Assim, Câncer fomentaria de início a integração do masculino e do feminino, isto é, do racional e do emocional, estabelecendo o princípio de polaridade cósmica com o auxílio de 2 energias centrais e aproximando os hemisférios leste e oeste do planeta, a partir do Oceano Índico. Escorpião estimularia a integração do interior e do exterior do ser humano, ou seja, do espiritual e do material, fomentando o princípio da consciência com o auxílio de 4 energias centrais e estimulando a transfiguração da cultura planetária a partir do Oceano Pacífico. Por fim, Peixes realizaria a integração do superior e do inferior, estabelecendo o princípio de hierarquia cósmica com o auxílio de 6 energias centrais e aproximando os hemisférios norte e sul da Terra, a partir do Oceano Atlântico. E assim, os antigos atlantes não se furtariam em desbravar sequer os grandes mares, para conquistar, em definitivo, aquele elemento fluido que definia a sua própria natureza. Tratamos anteriormente das transformações sofridas pela cultura de Göbekli Tepe, que eram como verdadeiros dilúvios culturais. No começo, as mudanças modificaram os próprios templos, para traduzir a massificação daquela ideia espiritual. Estariam então obsoletos os velhos templos do coração? Naturalmente que não. Com o passar das eras, a questão foi evoluindo. E a partir do período Ário se começou a amadurecer através da ideia de cidade. E assim é que as profecias passaram a apresentar uma forma final para a cultura desta ronda mundial, através das futuras cidades do coração, com suas 12 portas astrológicas simbolizando instituições coletivas, através das quais as sociedades poderiam finalmente atingir a sua própria iluminação espiritual, como uma revelação final da grande Atlântida. Todas estas mudanças demandaram, não obstante, a migração do espírito daqueles centros fundadores da Ásia, como parte de um esforço de preservação e de expansão da luz original. Através de ampla pesquisa mundo afora, se descobriu de início um ambiente especial e bastante isolado, como se pedia então, para ancorar e desenvolver os profundos saberes atlantes, preparando assim passos futuros no âmbito continental, enquanto se mantinham seguras as bases sagradas nestes centros remotos. E assim, Rapa Nui, a Ilha da Páscoa, foi uma importante Atlântida isolada do mundo, uma verdadeira Shambhala Atlante,
reservando mistérios quase tão grandiosos quanto aqueles de Göbekli Tepe mesma. Ainda que muita coisa esteja, todavia, por se desvendar também nestas peculiares sociedades que precocemente dominaram os vastos oceanos. Na continuação, seguiremos buscando desnudar mais sobre estes e outros dos últimos grandes enigmas da humanidade.